Sejam bem-vindos ao canal Crijusa, um canal concebido para ajudar as pessoas a refletirem sobre a sociedade em geral e da sociedade portuguesa em particular. O objetivo é trazer à memória das pessoas ou conhecimento de temas do passado para poderem fazer uma comparação entre aquilo que se passou e aquilo que se está a passar e assim poderem ter uma ideia mais apropriada sobre os temas da atualidade. Espero que o vídeo que vai poder observar seja do seu interesse e do seu agrado. Obrigado pela sua atenção. O fim da Primeira República. A data 19 de outubro de 1921 foi o fim da Primeira República. Formalmente, ela continuou até 28 de maio de 1926. Pelo meio, alguns episódios grotescos de um regime em degenerescência. As governações de António Maria da Silva, o Carbonar tornado o chefe todo-poderoso do Partido Republicano Português e dos respectivos caciques, diretas ou por interpostas testas de ferro. A eleição de Manuel Teixeira Gomes para a presidência da República, uma manobra de Afonso Costa para tentar regressar ao poder. A renúncia do presidente Manuel Teixeira Gomes, quando percebeu que nem conseguia o regresso de Afonso Costa, nem passaria de um títere nas mãos do odiado chefe do Partido Republicano Português, renunciou e abandonou o país no primeiro barco que zarpou da Barra de Lisboa, com destino ao estrangeiro. Entre o assassinato do presidente Sidónio Pais e os massacres de 19 de outubro de 1921, Portugal, teoricamente um regime parlamentar, viveu sob uma ditadura tutelada pelos arruaceiros e rufias dos cafés e tabernas de Lisboa, e pela Guarda Nacional Republicana, uma guarda pretoriana do regime, bem municiada de artilharia e armamento pesado, concentrada na zona de Lisboa, e cujos efetivos passaram de 4.575 homens em 1919 para 14.341 em 1921, espiados por oficiais de confiança com vencimentos superiores aos do Exército. A queda do governo de Liberato Pinto, o principal cacique e mentor da GNR, em fevereiro de 1921, colocou as instituições democráticas na mira dos arruaceiros e pretorianamente do regime, a que se juntaram sindicalistas, anarquistas, efetivos do Corpo de Marinheiros, etc. O governo de António Cranjo, formado a 30 de agosto, era o alvo. O Nogórdio foi o caso de Liberato Pinto, entretanto julgado e condenado em Conselho de Guerra por causa das suas atividades conspirativas. Juntamente com o Mundo, a Imprensa da Manhã, jornal sob a tutela de Liberato Pinto, atacavam diariamente o governo, tentando provar, através de documentos falsos, que o governo projetava o cerco de Lisboa por forças do Exército, para desarmar a Guarda Nacional Republicana. No Diário de Lisboa apareceram, entretanto, algumas notas relativas ao futuro movimento. Em 18 de agosto, o informador anónimo dizia que da futura revolta, a revolução é a última. Depois liquidar-se-ão várias pessoas. O coronel Manuel Maria Coelho era o chefe da conjura. Acompanhavam-no, na junta, Camilo de Oliveira e Cortês dos Santos, oficiais da GNR, e o capitão de fragata, Procópio de Freitas. O republicanismo histórico do primeiro aliava-se às Forças Armadas, que seria o pilar da Revolução, depois de uma primeira tentativa falhada, em que alguns dos seus chefes foram presos e libertos logo a seguir. O movimento 19 de outubro de 1921 desenrolou-se no dia apenas, entre a manhã e a noite. 3 tiros de canhão disparados da rotunda pela artilharia pesada da GNR tiveram a sua resposta no Vasco da Gama. Passavam à ação as duas grandes forças da revolta. A Guarda concentrou os seus elementos na rotunda. O arsenal foi ocupado pelos marinheiros sublevados, que não encontraram qualquer resistência. Núcleos civis armados percorreram a cidade em serviço de vigilância e propaganda. Os edifícios públicos, os centros de publicações, os postos de comando oficiais caíram rapidamente em poder dos seus sublevados. Às 9, uma multidão de soldados, marinheiros e civis subiu à avenida para saudar a junta vitoriosa, instalado no anexo do Hospital Militar de Campolide. O seu chefe, o coronel Manuel Maria Coelho,
presidia aquela vitória sem luta. Em face da incapacidade de resistir, às 10 da manhã, António Granjo escreveu ao Presidente da República, nestes termos: o governo encontra-se sem meios de resistência e defesa em Lisboa. Deponho, por isso, nas mãos de Vossa Excelência a sorte do governo. António José de Almeida respondeu-lhe, aceitando a demissão: julgo cumprir honradamente o meu dever de português e de republicano, declarando a Vossa Excelência que, desde este momento, considero finda a missão do seu governo. Recebida a resposta, António Granjo retirou-se para a sua casa. Eram 2 da tarde. O Presidente da República recusou-se a ceder aos sublevados. Afiançou que preferia demitir-se a indigitar um governo imposto pelas armas. Às 11 da noite, ainda sem haver solução institucional, Agatão lança aviso a António José de Almeida que algo de grave se estava a passar. Eram 2 da tarde. O Presidente da República recusou-se a ceder aos sublevados. Afiançou que preferia demitir-se a indigitar um governo imposto pelas armas. Às 11 da noite, ainda sem haver solução institucional, Agatão lança avisou António José de Almeida que algo de grave se estava a passar. Perante tal, conforme descreveu depois o Presidente da República, corri ao telefone e investi o cidadão Manuel Maria Coelho na presença do Ministério, concedendo-lhe os poderes mais amplos e discricionários para que, sob a minha inteira responsabilidade, a ordem fosse, a todo o transe, mantida. O relato de Raul Brandão. Depois veio a noite infame. Veio depois a noite e eu tenho a impressão nítida de que a mesma figura de ódio, o mesmo fantasma para o qual todos concorremos, passou nas ruas e apagou todos os candeeiros. Os seus medíocres desapareceram na treva. Os bonifrates desapareceram. Só ficaram bonecos monstruosos, com aspectos imprevistos de loucura e sonho. Sentindo que as ameaças que se abatiam sobre ele, António Granjo buscou refúgio na casa de Cunha Leal. Cunha Leal tinha simpatias entre os revoltosos. Tinha, aliás, sido sondado para ser um dos chefes do movimento, mas recusara. E Granjo considerou-se a salvo. Todavia, a denúncia de uma porteira guiou os seus perseguidores que tentaram entrar na casa de Cunha Leal para deter António Granjo. Cunha Leal impediu-os, mas a partir desse momento ficaram sem possibilidade de fuga, porque, pouco a pouco, o cerco apertara-se e grupos armados vigiavam a casa. Apelos telefónicos junto de figuras próximas dos chefes da sublevação que pudessem dar-lhes auxílio não surtiram efeito. Perto das 9 da noite, compareceu um oficial da Marinha, conhecido de ambos, que afirmou que levaria António Granjo para bordo do Vasco da Gama. Um lugar seguro. Cunha Leal vacilou. António Granjo mostrou-se disposto a partir. Cunha Leal acompanhou, exigindo ao oficial da Marinha que desse a palavra de honra de que não seriam separados. Meteram-se na caminhoneta, que afinal não os levaria ao refúgio de Vasco da Gama, mas ao centro de sublevação. A caminhoneta chegou ao terreiro do Paço, onde os marinheiros e os soldados da guarda apuparam e tentaram matar António Granjo. Cunha Leal conseguiu então salvá-lo. A caminhoneta entrou por fim no arsenal. E os dois políticos passaram ao pavilhão dos oficiais. Um grupo rodeou Cunha Leal e separou de António Granjo, apesar dos seus protestos. Os seus brados levaram a que um dos sublevados se parasse sobre ele, atingindo 3 vezes um dos tiros gravemente no pescoço. Foi conduzido ao posto médico do arsenal. Entretanto, vencida a débil resistência de alguns oficiais, marinheiros e soldados da GNR, invadiram o quarto onde estava António Granjo e descarregaram as suas armas sobre ele. Caiu crivado. Um corteio da Guarda Nacional Republicana cravou-lhe um sabre no ventre. Depois, apoiando o pé no peito do assassinado, puxou a lâmina e gritou: venham ver de que cor é o sangue do porco. A caminhoneta continuou a sua marcha sangrenta, agora em busca de Carlos da Maia, o herói republicano, 5 de outubro, e ministro Sidónio Pais. Carlos da Maia, inicialmente, não percebeu as intenções do grupo de marinheiros armados. Tinha de ir ao arsenal por ordem da junta revolucionária. Na discussão que se seguiu,
só conseguiu o tempo necessário para se vestir. Então o Cabo Belo Olímpio, o Dente de Ouro, agarrou pelo braço e arrastou para a caminhoneta que se dirigia ao arsenal. Carlos da Maia apiou-se. Um gesto instintivo de defesa valeu-lhe uma coronhada brutal. Atordoado pelo golpe, vacilou. E um tiro na nuca acabou com a sua vida. Três figuras de maior relevo assassinados na noite sangrenta. Antônio Joaquim Granjo. Formação: advogado, jornalista e político. Partido político: Partido Republicano Evolucionista. Cargo político: Presidente do Ministério de Portugal. Equivalente a Primeiro-Ministro. Governou entre 30 de agosto de 1921 até 19 de outubro de 1921. Já tinha governado entre 19 de julho de 1920 até 20 de novembro de 1920. Nasceu 27 de dezembro de 1881 em Chaves e faleceu em Lisboa em 19 de outubro de 1921. Tinha 39 anos. José Carlos da Maia. Formação: oficial da Marinha de Guerra Portuguesa e político. Grande ativista político que levou à queda da monarquia. Cargo político: foi ministro da Marinha durante 3 meses e meio em 1918 no governo do presidente Sidónio Pais. Nasceu em 16 de março de 1877 em Olhão e faleceu em Lisboa em 19 de outubro de 1921, 44 anos. António Machado Santos. Formação militar, jornalista e político. Grande ativista político que levou à queda da monarquia. Partido político: Partido Republicano Português. Nasceu em 10 de janeiro de 1875 em Lisboa e faleceu em Lisboa em 19 de outubro de 1921, 46 anos. António José de Almeida. Presidente da República. Foi durante o exercício do seu cargo que se deu a tragédia conhecida por Noite da Matança. Formação: médico. Partido político: Partido Republicano Evolucionista. Cargo político: Presidente da República. Governou entre 5 de outubro de 1919 até 5 de outubro de 1923. Governou 4 anos. Nasceu em 17 de julho de 1866 em Valdevinha, São Pedro de Alva. E faleceu em Lisboa em 31 de outubro de 1929. Tinha 63 anos. O que ele escreveu sobre o rei Dom Carlos? Não se encontra em ponto algum do país um único homem, ou seja, católico ou protestante, monárquico ou republicano, padre ou secular, bacharel ou sacristão, ou faça parte da nobreza ou pertence à plebe, que perante a lei não seja responsável. De onde se conclui que o rei Dom Carlos de Bragança não é um homem. De onde se conclui que o rei Dom Carlos de Bragança é um animal. Entendo, pois, que o melhor será, quando os canhões começarem os urros e quando o sangue principiar a correr, metê-lo num das gaiolas centrais do jardim zoológico, fazer-lhe uma cama de palha e deixá-lo ficar muito tranquilo e muito descansado. Lembremos-nos que o regime monárquico terminou no dia 5 de outubro de 1910, com a implantação da República, o qual os historiadores consideraram a Primeira República, pois ela durou 16 anos. Durou até 28 de maio de 1926, que foi caracterizada por grandes convulsões sociais e políticas. No meio tivemos assassinatos, como acabámos de relatar, e recordar que o presidente Sidónio Pais foi assassinado, até antes desta data. Portanto, o país vivia com grande instabilidade. No dia 28 de maio de 1926, os militares, enfim, fizeram o papel que tinham que fazer, dado o estado em que se encontrava o país. E, curiosamente, foram apoiados pelo povo. Espero que tenha apreciado o vídeo. Obrigado.